Esse é uma live especial e por essa vocês não esperavam. Hoje é uma live, no comando da live está o Fala Carlão, gente. A gente vai fazer um Fala Carlão aqui ao vivo para quem está na live e amanhã a gente repercute isso para o Brasil inteiro. E olha, hoje tem dois convidados. O Adriano Amorim é convidado hoje do negócio. A gente vai refletir esse agronegócio e em pandemia e quarentena. E tem dois craques, o Carlos Widonski e o Adriano Amorim. E eu já vou logo falando o seguinte. Adriano, em vez de eu apresentar o Widonski, eu apresento você, Adriano Amorim, todo mundo conhece, professor da Dom Cabral, e uma grande qualidade dele, que essa é a maior de todas, que é meu amigo do peito. Então, Adriano, por favor, apresenta o Carlos Widonski. Vamos nessa. Tudo bem, pessoal? Alegria estar com vocês hoje, mais uma vez. Hoje, especialmente sobre o agro. A gente está falando em mudança e tudo mais, e o nosso webinar estava muito igual. Eu falando, eu sempre conduzindo, resolvemos passar hoje a bandeira toda para o Carlão. E eu convidei o Widonski, porque ele, Widonski, além de um grande amigo, reputadíssimo profissional, é um professor nosso junto do Invent, e eu já fiz alguns projetos com ele que olham o mercado futuro, olham as oportunidades em commodities. O Carlão, além disso, tem uma visão muito rica da parte financeira, trabalhou na Bolsa do Futuro. Widonski, dá sua mensagem, por que você acha que você vai agregar valor hoje aqui? Bom, hoje a gente Deixa eu emendar aqui, antes do Widonski falar, eu quero falar o seguinte, já que ele vem da Bolsa de Mercadorias e Futuros, eu já quero logo que ele fale que futuro é esse que espera o agronegócio e se o agronegócio tem futuro. Já começa bem, hein? Boa noite aí, pessoal. Bom, que nem o Adriano falou, o Carlão também já enfatizou, eu trabalhei alguns anos na BMF, quase 12 anos, e já estou com o Adriano lá na Invit há mais, talvez, o mesmo tempo. Já fizemos vários eventos, né? E se eu lembrar foi muito interessante, né? Que ele chegou para mim numa quinta-feira, acho que era, e falou, olha, nós temos que falar sobre barter. Barter estava começando ainda, lembra? Lá... E numa empresa, não sei se pode falar o nome ou não, né? Lá em Ribeirão, sem nome, vamos falar sobre barter, e aí você topa, mas eu não tenho nada ainda aqui, não, deixa, não, você consegue. Aí fomos lá, mandamos bala na turma, foi ótimo, né? Não teve problema nenhum, mas a gente já falava sobre esse negócio de barter, né? Só para ir pegar um gancho, aí já começar a nossa live, há muito tempo atrás, que nem se chamava barter, né? Chamava escambo, né? E eu fiz uma operação dessa de escambo, ou troca, como é que se falava, de uma empresa que já não existe mais, essa eu posso falar, né? Da Zeneca. Você vê quanto tempo faz isso, com uma grande cooperativa de café, que eu não posso falar também, mas já é antigo isso, já é uma coisa que proliferou para o bem, né? Porque hoje aí as operações de barter já são uma realidade e hoje nada mais justo do que a gente falar do agro, Carlão, que ele é que está tocando o Brasil e o mundo, por que não dizer, né? Por quê? Porque hoje você tem tudo paralisado, tudo, né, como um todo. Só que quem está tocando a parte nossa de estarmos aqui, ou seja, de estarmos aqui em frente de vocês, fazendo essas lives, se a gente não tivesse o que pôr na mesa, né? Então, isso é muito importante para o agro vai ser, né, como já é, né, eu acho que até vai aumentar, né? Falar em 25% do PIB é agro, tal, não sei o quê. Eu acho que vai aumentar isso, né? Pelo menos é o que a gente está vendo aí. E a gente olha que sem o agro, primeiro, o PIB era negativo, Carlão, e a nossa balança comercial também era negativa. Então, quem está tocando aqui hoje, né, hoje, no nosso Brasil aqui, é o agro. Então, se vocês aí, até eu já tive
bastante retorno de um artigo que eu fiz, como é que seria o agro na quarentena, né? Porque todo mundo achou que não é legal, ele está mandando para nós aí, só que nós precisamos pensar nele para frente. O que é pensar nele para frente? Ele vai precisar de financiamento, né? E uma das ferramentas importantes, né, para o crescimento do agro é financiamento através de CPR, através de operações de PAC, porque cada vez mais, né, o governo vai estar saindo fora do financiamento do agronegócio. Não que ele não seja importante, mas ele vai deixar para a iniciativa privada trabalhar esse nicho de mercado, como a gente está vendo. Hoje a gente vê muito, né? As empresas financeiras, né? Digo que nós temos lá onde eu estou trabalhando na Bolsa Brasileira de Mercadorias, né? O Bolsa Agro CPR, que é uma CPR digital e todo mundo quer saber, depois a gente vai entrar nessa, né, Adriano, o digital. Mas todo mundo quer saber disso e quem é que está tendo, a gente está tendo demanda é a instituição financeira. Então, onde ela era o patinho feio, eu não quero nem saber desse agronegócio, hoje ele está, assim, na prateleira das instituições financeiras em primeiro lugar, eu acredito. Tá? Pelo menos é o que nós estamos sentindo onde eu estou dando consultoria, né, que é na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Então, a demanda pelo mercado financeiro é grande. Ô, Carlos, deixa eu colocar uma pimenta nessa história aí. Esse negócio do mercado financeiro, eu tenho falado bastante aí com o pessoal de bancos privados. O Bradesco tem uma relação muito boa com a gente, e o Bradesco fala realmente hoje o nível de taxas de juro, o crédito rural, da forma como ele era visto, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás. Hoje, as instituições privadas já estão de igual para igual com o crédito rural e a tendência é que o crédito seja cada vez mais privado. E eu tenho feito, e até aqui com o Adriano, todos esses dias aí de quarentena, possivelmente eu tenha participado de várias lives por dia. Tenho brincado até, viu, Adriano, que eu estou chegando atrasado em live já, entendeu? Então, é um pouquinho de comportamento que a gente tem que começar a falar. E eu acho que assim, tudo que tinha que ser feito em função de pandemia, hoje a gente falou sobre isso também, tudo que tinha que ser feito já foi feito, as pessoas já botaram todo mundo para trabalhar em casa. Eu disse hoje, viu, Adriano, o seguinte, que todos nós fomos jogados dentro da piscina digital ao mesmo tempo. E alguns vão morrer, vão lá para o fundo, e outros vão aprender a nadar nessa piscina digital. Então, eu queria que vocês fizessem uma reflexão sobre o futuro. O que e é até interessante, outra prosa que eu tive hoje, falando com o presidente da Belgo, e ele começou agora, o pessoal começou a criar os comitês de guerra, comitê de crise. Agora ele começou a criar lá o comitê de oportunidade, ou seja, o povo já está querendo o que vai acontecer, o que vai sair lá na frente. Então, desse aspecto, Adriano, eu queria que você refletisse um pouquinho sobre isso e depois você joga a bola para o Carlos. Boa, boa. Até porque o tema do que o Carlos está falando, da questão financeira, ele é importante para financiar também, além da operação, as mudanças que as empresas têm que implementar. Então, eu quero colocar um pouquinho da minha perspectiva de futuro. E lembrando, pessoal, eu vou ser mais pragmático, eu vou dar algumas opiniões. Opinião sempre é bom escutar, se acata, se você concordar ou não. Mas o que eu estou vendo, primeira questão importante do agro, o agro não pode ficar em berço esplêndido. Isso significa o seguinte, hoje o agro está em alta, o agro está sendo veiculado como vetor de transformação. Isso é ótimo, só que ao mesmo tempo o agro vai ser escrutinado. Todo mundo, assim que passar a crise, todo mundo quer entender o que o agro fez no período de crise, além de nos alimentar, quais foram as mudanças que vieram, e o agro vai sofrer uma pressão, que é uma pressão atrasada do que está acontecendo no mundo. Imagina que daqui a pouco começam negociações de insumos para a próxima safra, grande parte disso é importado, grande parte dos fabricantes internacionais de insumo estão comprometidos em sua produção em função de quarentenas que também aconteceram.
Então, isso vai começar a trazer uma necessidade de uma revisão de modelo, negociar com um pouco mais de planejamento e antecedência, ser muito mais eficiente na maneira como você vai comprar, se proteger usando mecanismos financeiros, e aí o Widomski daqui a pouco vai dar um recorte importante sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, existem algumas outras mudanças para o agro que, se trabalhadas por todos nós, elas vão fazer a diferença. Vou dar alguns exemplos. Quando a gente opera uma empresa, não importa se você é um distribuidor de tratores, se você é um distribuidor de colheitadeiras, se você distribui químicos, se você produz. O que importa é que, no meio dessa história toda de crise, de quarentena, você teve que mudar algumas coisas da maneira como você fazia antigamente. Você teve que abrir mão de algumas atividades. Eu diria que, de cara, a primeira reflexão que você deveria fazer é: quais são as atividades que eu parei de fazer que eu nunca mais deveria fazer? Esse é um bom teste. Na hora que você começa a fazer isso, você começa a criar estruturas muito mais enxutas. E cada vez mais nós precisamos de estruturas mais inteligentes, mas, ao mesmo tempo, mais enxutas, para poder saber trabalhar num cenário diferenciado que vai requerer um domínio de custos mais eficiente. Mas, ainda nessa mesma linha, eu quero olhar agora uma segunda questão. O agro tem hoje várias iniciativas digitais, em várias partes. É como se eu tivesse várias células acontecendo e olhando o mundo digital para a gente. A reflexão que eu proporia para o grupo é: como é que eu integro tudo isso? Como é que eu começo a trabalhar dentro de uma plataforma mais digital, ao invés de ter tudo separado? Uma outra questão, né? Nós estamos falando aqui de custos, de operações, agora eu quero colocar uma outra perspectiva. O agro, o que nós estamos plantando hoje, tem muito a ver com o consumo que acontecerá lá na frente. Então, é hora de todo o nosso negócio olhar para a rua e tentar entender que tipo de comportamento os consumidores, as pessoas, não só nós, estamos incorporando em função da crise, porque a decorrência desses comportamentos vai impactar o futuro do agro. Eu sempre tenho que adequar o mix do que eu produzo, o tipo que eu produzo, a forma como eu ofereço, a uma necessidade lá na ponta. E aí, eu não quero estender para... Eu vou ter oportunidade de falar mais vezes hoje. Existe um outro ângulo onde eu colocaria uma ênfase muito, muito, muito importante, que é revisar as nossas estruturas comerciais. Não importa qual é o seu negócio. A estrutura comercial, ela trabalha para o agro de algumas formas. Número 1, ela dá capilaridade para aquilo que você está vendendo. Número 2, ela te ajuda a implementar o seu preço. O fator mais importante para uma organização é margem de contribuição sobre o aspecto financeiro, e o item que mais impacta a margem de contribuição é preço. Você só tem como fazer margem de contribuição de duas maneiras: comprando no menor preço possível e vendendo no melhor preço possível. E isso tem que ser uma decorrência imediata da qualidade do que você oferece. Se você oferece melhor da maneira correta, você consegue vender melhor. Adriano, vai lá, Carlão. Adriano, deixa eu colocar uma pitada põe. Nessa conversa aí sua. Quando você falou maior margem, maior contribuição, me vem à cabeça a questão da comunicação e a questão da marca. Ou seja, eu reputo sempre o seguinte, que marcas fortes, marcas que sempre fizeram comunicação, elas são sempre as que demoram mais para ter os efeitos da crise, e são sempre as que saem da crise mais rápido. Isso. Eu queria que você colocasse na condição de professor da Dom Cabral e o homem do trade marketing do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho e abordasse esse assunto também, junto com o fato de que precisamos também ser muito ágeis na implantação dessas coisas todas aí, né? Perfeito. Então, eu vou colocar isso e aí eu vou passar para o Widomski para ele falar como é que eu financio tudo isso, né? Então, uma área comercial, ela vai olhar essa questão de preço, ela vai olhar a distribuição, ela vai te gerar uma margem. E isso tem muito a ver com a eficiência como o time trabalha. É natural do negócio agro, aí eu conheço grande parte das operações presentes aqui nesse webinar, eu conheço quase todas as pessoas que estão aqui. É do nosso jeito, do agronegócio, que vendas foi muito orientado a relacionamento. E ainda será, mas cada vez menos.
será cada vez menos, porque eu vou ter cada vez mais gente competindo por esse negócio, e isso vai fazer uma pressão de preços para baixo. E as pessoas também aprenderam durante a quarentena que, caramba, 1 hora é muito tempo. 15 minutos de reunião tem que resolver alguma coisa. Como é que eu coloco isso na cabeça do meu time? E aí que entra uma ferramenta que eu quero provocar todo mundo, que é o CRM. O CRM é uma expressão, é um sistema que se fala no agro há muito tempo, que todo mundo já fez uma iniciativa A, B ou C, mas, para ser bem franco, ainda é frágil. E o CRM significa conhecer bem o cliente para que eu leve a ele a oferta que eu tenho que levar. Agora, isso se torna mais fácil quando eu tenho uma marca sólida empurrando o meu negócio. Você construir uma marca não é uma coisa que se constrói de um dia para o outro. E da mesma maneira que você leva tempo para construir uma marca requer um carinho e um cuidado e uma manutenção contínua, e os resultados sempre estão lá na frente. Esses resultados se manifestam primeiro numa época de crise, quem tem marca forte sofre menos, e quem tem marca forte se recupera mais rápido. Muita gente pode se perguntar, mas eu nunca fiz isso. Não tem problema. A melhor hora de você fazer é agora. Se você não fez antes, não perde tempo com essa discussão. Começa a pensar daqui para frente. A marca é como você cria uma conexão com cada um dos seus clientes. Mas aí tem gente aqui, Carlos, que vende commodity. Isso vai mudar também. Porque o crescimento do agro tem que ser mais inteligente. Então, cada vez mais, nós vamos falar em rastreabilidade, em certificação, e aí sim, a marca que você está vendendo, ela é absoluto fator de diferenciação. Agora, como eu pago essa conta, Carlos? Vamos lá, Xará. Está todo mundo querendo saber, hein? Está todo mundo anotando o que você vai falar agora, hein? Não, eu vou falar assim, nessa linha que o Adriano falou, que é muito difícil você botar um produto novo na praça, né? Porque você oferece muita resistência da contraparte, daquele que pode utilizar. E nem o Carlão falou, o digital. O digital está aí. Queira ou não, ele já é uma realidade, né? Só que, para você implementar isso numa empresa, e eu estou falando de grandes empresas que nem o Adriano sabe que a gente tem relacionamento. Uns acham maravilhoso. Nossa, maravilha, eu vou poder emitir uma CPR em menos de 10 dias. Maravilha, eu demorava 40, 50 dias. Maravilha, né? Porque eu posso fazer através do computador. Ótimo. Outros já não, falam, eu vou ter que mexer no meu, como eu estou acostumado a fazer, eu vou ter que mexer no meu fluxo, isso vai mudar muito a minha sistemática. Eu falo, mas é por aí que nós vamos. Você falou da marca no campo. Eu vejo aí a turma chegar e falar, não, mas eu mando lá, quando eu faço uma CPR, onde eu estou mais usando hoje, né, onde eu estou sendo mais utilizado, é por isso que eu vou focar nesse, porque é daí que vem o financiamento, tá certo? Aí ele fala assim, não, eu mando o meu agrônomo ver lá se a vegetação está indo em ordem, se não tem problema de fungicida, de fungo ou qualquer coisa assim. Poxa, isso já não dá mais. Já estou usando o drone, né? Usa o drone, ele vai lá e já vê. Você já está atrasado. Não precisa mais do drone. Você usa o satélite. O satélite pega a 15 centímetros do solo e diz o seguinte para você. Olha, o cara não plantou milho, ele plantou soja. Olha, ele está numa região que não pode plantar. Olha, vai chover tal dia, não vai chover. A cultura está indo bem, está indo mal. Então, você tem, vamos pôr assim, uma inteligência, né? Através de algoritmos que a gente está vendo hoje, a evolução é muito grande. O Adriano sabe muito bem disso. Então, você
Cada vez que você fala assim, poxa, mas eu vou mudar meu processo, vai. Aí você sabe que eu sou polêmico, né? Então eu já vou para cima mesmo. Mas vai ter que mudar processo? Vai. Mas aí como é que eu faço? Ou você muda ou você vai ser mudado. Essa é a grande questão hoje, Adriano. Então você vê, a era digital está muito rápida, né? Saiu a medida do agro novo, que a nova lei do agro, né? Que já contempla essa era digital, né? Então você tem aí a evolução vai ser rápida, né? Apesar dos cartórios ainda estão meio complicada essa situação, né? Que a gente pode até citar já já. Mas essa parte digital, Carlão, só para você que você me perguntou sobre isso, ela vai atropelar a moçada rapidamente, tá? Rapidamente. Agora, olha, como financiar? Oi. Só um segundo, só para esse assunto do digital, é importante, você tocou num assunto que é a questão, que a palavra-chave, eu acho que a palavra de ordem hoje é o seguinte, é mudança, né, Adriano? E eu sempre dou exemplo o seguinte, esse negócio, a quarentena tem me ajudado a pensar sobre esse negócio de mudança. E mudança é o seguinte, ela é a todo instante hoje. Eu sempre brinco e falo o seguinte, o Carlão que acordou hoje de manhã não é o mesmo Carlão que tomou café, nem o mesmo Carlão que começou o expediente trabalhando aqui. Adriano, nunca foi tão verdade que a única certeza é a mudança, né, Adriano? Só para complementar aqui o que o Carlos está falando. Definitivamente, a única certeza é a mudança e isso vai continuar. E eu acho que numa hora de mudança, o que eu pensaria? Em usar justamente agora para implementar aquilo que a gente posterga há tanto tempo. Porque grande parte do que será necessário, todo mundo que está assistindo essa live já sabe. Vou dar um exemplo bobo de mudança necessária que todo mundo já sabe. Por que a remuneração da grande parte das pessoas de vendas da estrutura do agronegócio ainda é variável, é fixa, com um componente variável nulo ou muito pequeno? Se o que a gente quer fazer é potencializar negócios, por que todo mundo só avalia a pessoa de vendas por volume de negócios, se o que interessa para a companhia é uma companhia de volume com margem de contribuição e mix? Então, a gente já sabe isso. É hora de implantar. É dessa mudança que eu estou falando. Vai lá, Vidonski. Então é engraçado isso daí que você pôs. Espera um pouquinho que eu vou botar uma pitada para você responder. Também eu acho que isso aqui é você que tem que responder. Uma pergunta do Rafael Vieira aqui. O Rafael disse o seguinte, que ele perguntou lá, num grande player aí, por que o mercado de capitais está tão distante do agro? Então, eu quero que você inclua essa resposta aí, se é que você tem condição de falar o seguinte, ó, a resposta exata é, 2 pontos. A resposta exata é, não está mais. Não está mais. Hoje, vou te dizer o porquê. Você vê assim, você começou com esse assunto e a gente vai ser assim, a gente vai trocando ideias. Essa é a ideia da nossa live. A taxa de juros caiu, tá certo? Então, que aquele que recebia 6, 7, 8%, 10% ao mês, hoje recebe 3,75%, que é a Selic, que deve cair aí para 3%. Então, o que é que está, gente? Eu não recebo mais nada, eu não tenho mais nada. E um título do agro, chamado CPR, ou um título do agro, dá aos bancos uma oportunidade de gerar um título chamado LCA, que dá uma remuneração maior ao investidor pessoa física. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe aí, para vocês entenderem, né? Por quê? Porque ele vai te dar 10% a mais, vamos supor, né? 10, 5%, a mais do que renderia normalmente numa aplicação normal. Por que ele te dá esse valor? Porque ele é isento de imposto de renda, tá certo? Então, ele para emitir essa LCA, esse título do agronegócio, ele precisa de um outro título chamado CPR, ou um CDA, ou um título do agronegócio, emitido para um produtor rural, para ele poder emitir esse título.
Ok? Então, cada vez mais você vai ver isso. Opa, mas espera aí, você esqueceu de falar que agora pode ser em dólar. Ah, olha que maravilha, né? Vai ser, agora com a nova lei do agro, você pode emitir uma CPR em dólar, tá certo? Onde você vai trazer, então, quem? Investidor estrangeiro para estar aplicando aqui, entrar dinheiro no nosso agro, tá certo? Numa taxa razoável. Então, você vai ter CPR dolarizada, você vai ter o CRA, né, que é um título de mais longo prazo dolarizado, que você vai poder emitir em dólar e trazer esse investidor estrangeiro aqui para o nosso mercado do agro. Então, por isso que eu falei logo de cara, cada vez mais o governo vai sair fora do financiamento agrícola. Por quê? Cada vez mais vai entrar dinheiro de fora para dentro. Então, esse negócio, existe isso mesmo, né? De você, o mercado de capitais nunca ligou para o agro. Eu também acreditava nisso. Hoje já não acredito mais. Hoje, o mercado de capitais olha e olha com bons olhos o mercado agrícola. Então, esse paradigma, né, que existe, não, eu não conheço o produtor rural, eu não vou dar dinheiro para eles. Não, hoje não existe mais. Se você olhar as instituições financeiras, todas elas estão olhando para o agro. Todas. Não tem nenhuma que não está. Ô, Carlos, deixa eu te falar. Eu participei, o programa Fala Carlão fez a cobertura do lançamento da CPR digital lá desse programa, acho que foi em abril, se não me engano, do ano passado, estava lá o secretário de Política Econômica, estava bem movimentado. E aí eu quero saber o seguinte, essa história, ela já saiu do papel ou ela ainda vai sair? Não, ela já saiu do papel, ela já está no mercado. Já está no mercado. Já está, você tem as agroquímicas já estão operando, instituições financeiras já estão operando. O único que dá para a gente falar aí, porque está na mídia, está no YouTube, é aquela CPR de boi, porque o resto, tudo, infelizmente, Carlão, nós temos NDA com eles, não podemos falar nada com vocês. Como é que é? Nós temos um NDA, ou seja, nós assinamos um acordo que não dizemos que eles estão fazendo nada. Então, não dá para dar nomes aos bois aí que nem todo mundo quer. Então a gente perde muita mídia. Hã? Na pecuária. Não, esse da pecuária, esse daí sim, ele já fez, ele emitiu através, ele emitiu no curral, pra você ter uma ideia, né? Ele falou, olha aqui, fiz aqui, em 12 minutos emitiu uma CPR digital, né? Então isso é interessante, você vê como muda, mas precisa ter a cabeça para mudar, né? Mas deixa eu botar um ponto aqui, Carlos. Ou vai lá, termina, depois eu falo. Vai você primeiro. Não, é só porque o Carlão falou, isso já é uma realidade. Perfeito. Né? Mas como a gente tem esses acordos de no disclosure, né, ou agreement, né, a gente não pode dar nome, então a gente não vê, você não vê muito a gente na mídia, né, a Bolsa Brasileira de Mercadoria, você não vê. Vamos lá, Adriano. Mas Adriano, antes de você fazer suas considerações aí, eu queria até saber o seguinte, se essa digitalização vai permitir, ou já está permitindo agora, que no futuro, ou que se já está acontecendo, o fato de Carlão, eu tenho aqui uma propriedade que tem uma divisa, e tem o meu vizinho ali, que a minha taxa de juros seja uma e a taxa do meu vizinho seja outra em função daquilo dos nossos números? Boa. Vai lá. Essa é melhor o Carlos responder essa. Depois eu dou uma opinião, mas ele sabe melhor. Vamos lá, Carlos. Com certeza vai ser diferente. Com certeza. Tá? Era um outro tópico que eu até coloquei para o Adriano, é que o crédito vai existir, tá? Para o agro. Só que ele será mais seletivo. Tá? Por quê? Porque o risco ficou muito maior. Muito maior. Né? Então, se você tem aí umas RJ, aí complica mais ainda essa parte de
do rating de cada um que vai... Do rating aí cada um não vai gostar, né? De quanto é o risco de cada um dentro de um portfólio, vamos supor, de um banco. A gente fala no banco, mas não é só no banco, né, Adriano? Dentro de um portfólio de uma agroquímica, porque elas também têm lá os ratings, né? Quem é que está ali? Ó, esse aqui eu posso dar, vou até aqui, outro vou até ali. Então, Carlão, a questão você oferece risco? Quanto maior o risco, maior a taxa. Isso é lei de mercado. Maravilha. Adriano, traga a sua reflexão sobre esse tema e desenvolve aí. Bom, deixa eu puxar um pouquinho isso para colocar, talvez, de uma outra forma, para a gente amarrar bem esse assunto. A questão do mercado de capitais, existe uma argumentação que é relativamente comum, né, de que o Brasil oferece insegurança jurídica, de que o Brasil é pouco transparente. O próprio ponto que o Carlos falou, de que eu não conheço o produtor, mas, de fato, isso vem mudando com o tempo, mas nós ainda estamos sujeitos a algum tipo de interpretação. Mas olha que interessante, eu quero mostrar um fato que aconteceu sexta-feira e que ele mostra que, às vezes, as coisas não são bem assim. Um dos maiores negócios da aviação do mundo foi desfeito sexta-feira. E por tudo que está indicado, mesmo aqui na América do Norte, parece que o Brasil é quem está certo e a Boeing é quem está errada. Está errado. Então, e isso começa a mostrar que nós estamos trabalhando cada vez melhor e cada vez mais sérios. Mas nós temos que, não basta ser sério, nós temos que parecer sério todo dia, demonstrando profissionalismo, auditando os nossos resultados, participando de maneira profissional. E isso vai trazer muitas oportunidades. Mas a questão é que o mercado de capitais no Brasil ainda é irrelevante. A questão talvez mais parecida seja essa. Ele é muito pequeno, perto do potencial. Só que tem um fato que vai mudar esse jogo todo agora. Na verdade, não foi só o Brasil que baixou os juros. Todos os países do mundo estão baixando seus juros. Então, se você pegar os juros americanos, hoje é 0. Então, vamos lá. Se eu tenho dinheiro nos Estados Unidos e eu quero diversificar o meu dinheiro, e eu sei que o agronegócio é a bola da vez, aonde eu vou colocar meu dinheiro hoje? Numa solução como essa que o Carlos está apresentando para a gente. É isso, Carlos? Exatamente. Deixa eu trazer uma consideração aqui da Tatiana Silva Borges. A Tatiana está preocupada, viu, Adriana? Ela está aqui, ó. Ela está achando que o povo não vai pagar a conta, viu, Adriana? Eu quero saber o seguinte. Ela diz aqui o seguinte: quais os impactos da iminente inadimplência no agro durante a quarentena? Olha só, ela foi iminente. Hoje é dia 27, ela está falando aqui o seguinte, que dia 30/4, né, tem, com esse câmbio nas alturas aí, tem muito negócio que é para ser, vamos dizer assim, liquidado e que está na iminência de ter uma inadimplência grande aí entre produtor e revenda, entre produtor e multinacionais, ou entre multi e revenda. Isso é uma preocupação dela. A outra preocupação dela é com contratos futuros de algodão e açúcar que foram fechados a níveis excelentes no passado e que, pela economia global atual, possivelmente também não serão cumpridos. E empresas agrícolas abrindo ou pleiteando, né, recuperação judicial. Então, é o seguinte... Está aí uma pitada, queria agradecer a Tatiana Silva Borges. Tatiana, eu tenho a obrigação de falar que eu sou muito otimista, viu? Mas, enfim, quem vai falar sobre esse assunto é o Carlos Widonski, né, Carlos? O que você acha, Carlos? Bom, Tatiana, você botou aí o dedo na ferida. Ela chutou o Bardi. O Bardi. Aqui chuta o Bardi, não fala Carlão, não tem meio Bardi, não. Chuta o Bardi, bota o Bardi inteiro aí. Então, vamos lá. Realmente, que eu tinha até citado com o Adriano, um pouquinho antes da gente entrar, setores que vão sofrer mais, setores que vão passar, né, ao longo, mas, realmente, açúcar e
algodão, principalmente o algodão, não sou eu que estou falando, né? Foi até o pessoal lá do algodão, presidente, que foram fechados contratos lá atrás para serem liquidados agora num preço altíssimo em relação ao que está sendo praticado hoje no mercado. Então, possivelmente, tá? Deve haver aí uma renegociação desses contratos. Ou seja, vão ter que sentar os dois, comprador e vendedor, e entrarem num acordo. Então, é complicado eu falar desse negócio. No açúcar, a mesma coisa, não precisa ver tanto no açúcar, não. O açúcar ainda vai ficar por aí, porque ele tem o dólar compensando e ainda quebra o galho, tá? Mas o etanol, a situação é mais complicada. Por quê? Só hoje, para vocês terem uma ideia, né, o petróleo caiu 23%. Né? E aí, lá do início do ano para cá, de 60 que estava o barril do petróleo, WTI, hoje foi negociado a 13. Então, é uma queda muito grande. Isso vai impactar a turma do setor sucroenergético inteiro, como um todo. Tá? Tanto é que já está saindo, parece que eles estão pedindo algumas medidas, como o CID, blá, blá, blá. Não vou entrar tanto no detalhe. Então, o que uma solução para isso, né? Não uma solução, mas um viés que a gente poderia dar, e a gente sempre fala isso, eu como oriundo da BMF, sempre trabalhei muito, e o Adriano sabe, por isso que eu também dou várias aulas lá no INVET, a prática de hedge, a prática de proteção, né, contra esses solavancos do mercado. Então, mas tem isso, posso usar isso, eu não tenho caixa, então não posso utilizar o tal do mercado futuro, mas tem outros derivativos que dá para você utilizar. Agora, e essa parte de proteção devia ser feita pelos dois lados, tanto pelo comprador quanto pelo vendedor. Né? Aonde? Independente para onde vai o mercado, você consegue suportar, você cria um colchão para uma subida ou para uma descida do mercado. Né? Então, você vai ver aí, você falou do algodão, falou do açúcar. Eu estou muito preocupado, sabe com o quê, Carlão? Com o milho. Com o milho? Pois é. Todo mundo fala que o milho vai tudo bem, está tudo certo. Estão falando até que nós vamos exportar milho para a China, e a China importa muito pouco de milho. Ela iria... Então, não sei, eu tenho alguma coisa estranha aí no milho que eu não estou gostando. Por que eu não estou gostando? Várias plantas de milho lá que fazem etanol nos Estados Unidos não vão produzir, vão parar. 3 ou 4 plantas do Mato Grosso que estariam para ser construídas foram postergadas. Então, se a gente não exportar isso que nós estamos falando, aí de 35, 40 milhões de toneladas de milho, uma vez eu fui para o Mato Grosso e perguntei lá para o pessoal, que eu fui para o interior do Mato Grosso, falei, o que é aquilo ali? E passava a outra fazenda, o que é aquilo ali? Aí o cara me respondeu, sabe o que é aquilo ali? É silo de milho. Mas como o silo do milho embaixo, né? Ao lado da estrada? Eu chamei de piscinão, né? Porque não tinha lugar mais para alugar milho, para guardar o milho, e o pessoal fazia umas malas e botava a lona em cima para ter o milho. Então, o milho está me preocupando muito. Mas não, está lá, houve quebra. Não houve. Né? Lá, pelo menos saiu hoje, parece que está indo tudo bem as lavouras de milho nos Estados Unidos. Aqui também está indo bem, apesar do problema lá no Rio Grande do Sul. Então, são fatores assim, que a gente precisa tomar muito cuidado. Algodão precisa tomar cuidado, açúcar precisa tomar cuidado, o milho precisa tomar cuidado. Todas as commodities, vou falar, todas as commodities dolarizadas precisa tomar muito cuidado. Por quê? Vou explicar o porquê. Porque hoje nós estamos com câmbio a 5,70.
né? Está faltando, eu vou chamar de insumos, tá, Adriano? Para chegar aqui no Brasil, e quando chega, não está sendo produzido onde tem que produzir, e quando chega num câmbio alto. Então, nós precisamos tomar cuidado lá na frente, porque nós vamos comprar insumo com câmbio alto. Como é que nós vamos vender o nosso produto, né? Se o câmbio se estabilizar, né? Se a economia se estabilizar, né? Tanto aqui dentro quanto lá fora, passar essa pandemia que nós estamos, a parte política também, e a coisa começar a andar. Como é que nós vamos fazer isso? Então, a gente sempre fala o seguinte, olha, eu estou fazendo negócio em dólar. Ah, é? Então, você trava o dólar. Faz o hedge do dólar, trava esse dólar. E depois, se você não travar o dólar cair, já era. Você vai ver, o bonde passou e você não pegou. Tá? Então, o receio disso tudo, essa que a pergunta que a Tatiana, né, fez, pode haver, como acredito que vai acontecer, algumas quebras aí no meio, né? Tem muitos CRAs que foram emitidos lá fora, lá atrás, que vão começar a vencer. Então, o CRA é como se fosse uma debênture, ou seja, eu emiti um título que eu tenho que pagar lá na frente, tá certo? E o risco é o emissor. Então, aí é o problema, né? Eu já falei isso nas minhas aulas, tanto na Invent quanto na Exalc. Vão dar problema, tá? E principalmente agora, nessa fase que nós estamos. Então, Carlos, vai acontecer. Deixa eu fazer uma consideração. Esse negócio de dar problema aqui agora, esse assunto é bacana, é gostoso de falar. E eu quero lembrar aqui, duas coisas eu quero lembrar. Uma é o seguinte, aliás, pode ser três coisas, né, gente? Depois de todo esse mundaréu de coisas que o governo já falou que vai fazer, que vai gastar, quer dizer, o governo já torrou a reforma da Previdência por conta do coronavírus. Então, vamos colocar aí. Isso é ponto número 1. O ponto número 2 que eu queria lembrar é uma frase do saudoso jornalista Joel Mirbeck, que ele dizia o seguinte, e disse isso na festa de 10 anos do Grupo Public, e disse isso há 23 anos atrás. Ele disse o seguinte, Carlão, subsídio é o seguinte, quem precisa, quem merece, não precisa. E quem precisa, não merece. E aí, a terceira coisa que eu quero lembrar foi uma frase dita aqui mesmo, nesse seminário, há 3 dias, a semana passada, quinta-feira passada, pelo querido César Leite, que ele disse o seguinte, muita gente vai quebrar. E ele é a favor, e sou a favor de deixar o pau quebrar, porque vai quebrar quem precisa quebrar e vai sobreviver quem precisa sobreviver. Bom, feita esta reflexão, eu quero passar a bola para o nosso filósofo Adriano Amorim. Filósofo, aí você me mata. Não, eu quero pegar um aprendizado aqui, eu quero pegar o exemplo da Tatiana, em particular, dentro do exemplo dela, eu vou pegar a história do algodão, mas essa mesma história vale para qualquer cultura. Se qualquer um de nós aqui nesse grupo fizer uma pesquisa na internet, quebra de contrato de algodão, nós vamos enxergar que, ciclicamente, você tem o mesmo problema acontecendo periodicamente. E sempre acontece 6 meses a 1 ano depois da crise. Então, eu vou dar um número que eu sei de cabeça. Grande crise de 2009, crise do subprime, o mundo inteiro derreteu, um pouco menos que agora. Quando bateu 2010, aconteceu o mesmo fenômeno com o algodão. Qual foi a reação do algodão naquela época? A indústria de algodão se reuniu em Londres, na sede, e eles resolveram tomar uma medida punitiva. Então, se criou uma lista negra. Quem são as tradings, os produtores, quem são os compradores inadimplentes dos contratos, ou seja, quem não honrou o contrato, divulga a lista, ninguém mais faz negócio com eles. 2012, 30% dos contratos do algodão foram derrubados. Passou mais um tempo, chegou agora, nós estamos discutindo a mesma questão. Então, eu coloco isso filosoficamente, Carlos, na seguinte perspectiva. Pô, nós temos que aprender com os erros, número 1.
E número 2, a solução para esse tipo de problema, ela é ortodoxa, ela não é muito criativa. Você tem que fazer hedge. Porque nós estamos brincando com duas commodities perigosas. Uma é o algodão e a outra é o câmbio. Sendo que não se tem domínio sobre nenhuma outra. Agora eu vou tentar, Tatiana, trazer um pouco para agora. O que dá para fazer nesse exato minuto? Eu sou contrário a medidas punitivas nesse minuto. Eu sou a favor de que vai ter que haver um acordo da cadeia, que foi exatamente como o Vidonci começou. As partes têm que se falar. Porque nós estamos vivendo tempos excepcionais agora. Não me parece que uma posição rígida dos produtores de algodão, por mais que tenham direito, porque fizeram o contrato naquela ocasião, ela vai ser benéfica no médio prazo. Agora, eu vou dar minha opinião pessoal. Vai ter trading que vai derreter agora, vai ter um monte de gente que vai derreter, porque esquece agora a história do algodão, pensa na frente. O algodão serve para quê? Para a indústria têxtil. A indústria têxtil do mundo está parada. Quando ela retomar, ela vai estar altamente inflacionada pelo dólar, pelo custo do insumo, pela commodity algodão. Só que, imagina, uma indústria inflacionada vendendo para uma população empobrecida. Consumo inteligente. Consumo inteligente. A conta não fecha. Não fecha. Quando você enxerga a cadeia e para de pensar só no seu elo, me parece que uma negociação inteligente agora é melhor do que uma grande briga. Porque, senão, isso vai esfacelar toda a cadeia. E aí nós vamos ter as indústrias quebrando. Se as indústrias quebrarem, aí a bomba é muito maior, porque vem a quebradeira do fim da cadeia para a gente. Era isso que eu queria somar com esse outro ângulo aqui. Mas olha só. Maravilha. Adriano, olha, a gente está recebendo pergunta aqui. O povo, como sempre, né, Adriano? Nosso webinário aqui é desde o primeiro. Eu falo que a qualidade das perguntas é o que move o mundo, né? Eu falo assim, resposta não quer dizer muita coisa, mas a pergunta, ela é show de bola. Antes de falar da pergunta aqui, eu queria mandar um abraço para o Ivanir, lá de Rondônia, que está aqui no seminário, dizendo parabéns pela qualidade do debate, viu? Obrigado, Ivanir. Sua presença aqui é sinônimo do que o debate está de altíssimo nível. E olha só, o Donário Lopes de Almeida, todo mundo conhece o Donário já foi presidente do Canal Rural, o Donário já foi presidente de empresas de inseminação artificial, um cara que é antenadíssimo, conselheiro da nossa Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. Enfim, o Donário também, acho que, não sei se pouca gente sabe, mas talvez muita gente não sabe, o Donário é produtor rural, rapaz. Produz soja e cria gado lá no Rio Grande do Sul. E ele mandou a seguinte pergunta aqui, viu? Ele diz assim, com todas essas mudanças, ele quer saber o seguinte, quem serão os produtores que vão sobreviver? Qual é o perfil ou o tamanho? Então, ele quer saber quem são estas pessoas que vão enfrentar tudo isso e vão sair mais fortes lá. Será que o Carlos Vidonci tem lá a bolinha dele de cristal ajustada? É sua essa parada, viu, Carlos? Aí é que tá, né? Como eu e o Adriano, a gente já se conhece há algum tempo, ele levanta a bola, eu corto, ou eu fazemos o inverso. Como a gente já esperava essa pergunta, seria a última coisa que eu pus lá para você, acho que no sábado ou domingo, a gente não sabe mais nem que dia está, né? Se é 10 horas da noite, 5. Eu pus lá 1, 2, 3, 4, 5. Né? Eu sou old school, né? Vai no papel. 5 dicas práticas que a gente elencou aqui, lógico que tem várias outras. 1, trabalhar os custos. O que eu quero dizer com trabalhar o custo? Grana tem que estar no caixa. Não é hora de fazer nada absurdo. Né? É hora de... Calma, vamos ver primeiro o que está acontecendo no mercado para depois a gente tomar alguma decisão. Então, primeira coisa, trabalhar os custos. Segunda coisa,
fazer uma gestão eficiente daquilo. O que é? Olha, é por aqui que eu vou. Será que eu estou trabalhando direito esses custos? Não, isso aqui não vai, deixa para lá. Análise dos retornos esperados. Quanto eu estou esperando de retorno? Não, a história que a gente sempre ouve, né? Carlão, Adriano, o mercado de milho vai estourar. Peraí, acho que ele já estourou. Vou ver aqui outro. Peraí, ele já estourou, ele estava R$60. Hoje está 47. Aí o bonde passou de novo. Vamos lá. Comercialização. Como é que eu pus aí, Carlão? Em tranches, ou seja, em etapas. Né? Não põe todos os ovos numa cesta só. Né? Já preço médio, né? Você vai fazendo em etapas. Você não sabe o que vai acontecer. Primeira coisa que eu falei com a Adriana aqui, que você vai me perguntar, eu vou falar, eu só sei que não sei nada. Né? Eu só sei que nada sei, porque ninguém sabe nada hoje que está acontecendo. Então, eu tenho que ter cautela nisso tudo. E depois dessa comercialização, com você fazendo essa comercialização em etapas, ou seja, tirando um preço médio, que nunca você vai acertar na mosca, né? Vai trabalhar um preço médio daquilo que você está fazendo. É garantir as margens de lucro. Tá? Se eu garantir, fizer dei 5 dicas, tem N dicas, né? Que a gente está vendo, eu, tanto o Adriano, já trocamos um pouco de ideia em cima disso. Eu acho que aí você consegue sobreviver. O negócio hoje, na minha cabeça, é sobreviver. Porque, apesar do agro estar aí nadando de braçada, esse mar não vai ficar assim. Vai ficar turbulento lá na frente, que nem a gente já comentou. Não, o agro vai salvar o mundo. Calma, não é bem assim. Porque uma que eu te falei é o consumo inteligente, que eu acho que isso veio para ficar, né? E outra que eu pus ali para vocês, não sei se vocês viram, é valorização da moeda. Aí o cara fala, o câmbio vai subir. Não, é a valorização da moeda, é do dinheiro no bolso. O consumidor hoje também está querendo saber, eu não sei o que vai acontecer na frente, então eu preciso ter cuidado. Ô, Carlos, deixa eu te falar, se o produtor que... Agora, eu vou pegar todos os seus policies, né? Você falou aí 5 coisas super importantes, e eu vou transferir. Então, como vocês estão combinando, você e o Adriano, responder por partes, eu quero o seguinte, Adriano, o produtor que faz essas 5 coisas aí que ele falou, que é um cara focado em custo, que faz gestão eficiente, que analisa seus retornos, que vende por etapas, o cara que, enfim, está preocupado com tudo isso, ele pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande, só para a gente tentar responder a pergunta do Donário. Eu quero saber o seguinte, quem é o produtor que faz tudo isso e tenta responder para mim objetivamente a pergunta do Donário, e eu já vou emendar uma outra pergunta aí, que é o seguinte, a gente está entrando em demanda aí de cereal de inverno, trigo e tal. O Rafael Vieira pergunta o seguinte, o pãozinho do nosso cafezinho, o pão com manteiga e o nosso cafezinho, ele vai continuar no mesmo preço ou ele vai ficar cada vez mais caro, cada vez mais lá nas alturas? Quer que eu comece essa ou não? Vai. Manda bala, você manda aqui no Fala Carlão. Não, eu obedeço. Eu obedeço. Vamos na do Donário primeiro. Eu, pessoalmente, eu não vejo correlação com porte. Né? Na minha visão, vai sobreviver em qualquer negócio quem tiver a melhor capacidade de reagir rápido à crise. Então, aquela companhia que está em berço esplêndido, esperando mais dados concretos para fazer seus movimentos, essa vai perder. Aquela organização que consegue rapidamente tomar decisão, mesmo que com dados insuficientes, e reagir rápido, e depois vai afrouxando, mas reage primeiro, fecha as torneiras e depois vai soltando, essa vai ter sucesso.
porque nós vamos viver tempos de muitas incertezas. Essa crise ela não vai ser limitada ao que está acontecendo agora. E eu vou fazer uma conexão disso com a segunda parte, que é a pergunta do Rafael Vieira que você fez. Eu tenho uma visão que nós vamos ter que aprender a jogar de novo no mundo que tem inflação. E eu vou dizer isso porque eu respeito o Paulo Guedes profundamente, só que eu enxergo um viés no que ele está fazendo que eu sofro, que é o seguinte: o Paulo Guedes é oriundo da Escola Liberal de Chicago, e a Escola Liberal de Chicago ela preconiza que você tem que deixar a coisa acontecer, nisso eu concordo 100%, mas ela também diz que em hora de crise você baixa os juros. Só que tem um problema nesse modelo. Esse modelo funciona para país rico, não para país pobre. Porque no país pobre, na hora que você baixa os juros, aí ele deixa de ser interessante completamente. Porque por que alguém vai colocar dinheiro no Brasil se ele não vai ganhar dinheiro? Se o nosso risco é maior. Então, eu tenho uma percepção de que meio rapidamente nós vamos fazer uma retomada da taxa de juros. Assumindo que nós vamos ter um efeito inflação. Efeito inflação esse que não tem como voltar mais atrás, porque, na verdade, tudo está se inflacionando no mundo inteiro. O que, somado ao fato de que as indústrias vão ser provocadas a produzir mais localmente, e nós não estamos ainda 100% preparados para isso, mas eu defendo que, mesmo que custe mais caro, nesse momento a gente tem que proteger a indústria nacional. Proteger não significa ser protecionista, significa escolher por. Porque isso é o que vai gerar emprego. Se isso gera emprego, isso gera a possibilidade que as pessoas paguem a conta, mesmo que um pouco mais cara. Quando eu amarro tudo isso e vou na pergunta do Rafael, assim, eu não vejo nenhuma chance do pão não subir o preço, nenhuma. E vejo nenhuma chance da cerveja não subir. Tudo vai custar mais caro e por um bom tempo. O que vai ser interessante, de certa maneira, porque esse período que todo mundo está vivendo de quarentena está nos fazendo viver, revisando a forma como a gente consome. Todo mundo está percebendo, de certa maneira, eu falo isso por mim, por cada um de nós aqui, sei lá, eu estou descobrindo que eu gastava um monte de dinheiro que eu não precisava gastar. E eu acho que isso vai estar nos preparando para que essa retomada inflada seja mais fácil de assimilar. Mas nós vamos ter que aprender isso. Adriano, deixa eu falar uma coisa. A gente tem que ser pontual nos trem aqui, mas a conversa está boa. Vamos dar mais uns minutinhos, né? Estou vendo aqui que nós já estamos... O povo não arreda a pé aqui do nosso webinar. Isso é bom. Mas eu queria colocar aqui o seguinte: eu acho que o Donari ainda não ficou muito satisfeito com vocês, não. O Donari quer saber o seguinte: eu quero saber do produtor, as empresas, beleza, mas eu quero saber se esse raciocínio vale também para os produtores. Eu acho que você até falou sobre tamanho, né? E aproveitando. Carlão, deixa eu te interromper um minuto só. Por quê? Produtor não é empresário? Boa. Muito boa. Deixa eu te falar. Produtor rural tem que ser igualzinho qualquer empresário. Aliás, meu irmão tem uma indústria de pão e ele vive falando, mas eu não sei por que o agronegócio quer crédito especial, não sei o quê. Ele acha que deveria ser tudo igual. Ele acha, como diz o César, que o pau deve quebrar. E vamos agora, falando em pau quebrar, para a gente fechar essa discussão, o negócio é o seguinte: essa crise toda mostrou que o mundo está lá todo globalizado. Eu ando conversando com muita gente, todo mundo fala o seguinte, que uma coisa que vai acontecer, que o mundo vai ser mais protecionista. E eu quero saber o seguinte, Adriano e Carlos, essa estratégia de a gente hoje, na verdade, só tem a China, que é a fábrica do mundo. E eu quero saber o seguinte, isso não faz a gente pensar, será que é bom ter a China como fábrica do mundo, só ela, e não abre aí uma oportunidade para outras regiões, outros países, e até para a gente começar a pensar em produzir aqui dentro de casa? Adriano. Eu começo e passo depois para o Carlos. Carlos, na hora que você for explicar, se você puder, revisa o conceito de captação de recursos para todo mundo ter certeza do que você falou, ok? Um repeteco.
Eu tenho uma visão pragmática sobre esse tema de globalização nesse minuto, pessoal. Minha visão é assim, ruim com China, muito pior sem ela. Negócios são negócios. Então, se a gente ficar muito puro, nós vamos querer brigar com alguém que sustenta hoje grande parte da nossa balança comercial e que é quem compra grande parte dos nossos produtos. Eu não sei se essa é uma briga inteligente de se comprar. O agronegócio tem uma vantagem competitiva. A nossa ministra, ela tem grandes conexões com a China e ela é muito respeitada na China. Então, ela tem feito um excelente trabalho. Mas isso a gente tem que trazer para uma preocupação, porque a ideologia dominante no Brasil, ela não é muito favorável a negócios com a China. Então, nesse minuto, eu estou mais com a ministra do que com a ideologia. China é absolutamente importante. E é uma birra boba brigar, porque China é irreversível, ela só vai daqui para melhor, daqui para maior. Ah, mas a China é culpada, a China não notificou quantos morreram. Não notificou. O que eu posso fazer? Isso aí é conversa que não leva a nada. Né, não, isso não leva a nada. Agora, quando você olha o mundo, eu acho que cabem algumas reflexões importantes. Vamos lá. África. África vai se destruir nesse período e a África deveria ter um cuidado e uma atenção especial como centro de consumo e como ajudar a África a se reerguer. Para mim, esse é o papel. Europa. Europa nunca esteve tão debilitada e vai continuar debilitada porque a conta de tudo que a Europa está fazendo é muito grande. Então, não vai ter muito negócio saindo dali. Quando eu penso em Estados Unidos, como sempre, vai sair bem, só que Estados Unidos vai ter uma atitude xenofóbica e uma atitude reativa a negócios internacionais, no que eu respeito. Logo, não me parece que vai ser o melhor player para a gente escolher jogar. Agora, a Ásia, e aí eu não estou dizendo só da China, o leste asiático passa a ser um epicentro poderosíssimo. Eu faria muitos negócios ali. Eu olharia o Canadá como parceiro de negócios também. Me parece que a Austrália pode ser um outro bom parceiro de negócios para o Brasil como um todo. E lembrando que o Brasil tem uma virtude. Eu nunca participei de uma reunião em lugar nenhum do mundo que o brasileiro não fosse respeitado. É que a gente tem uma síndrome de vira-lata, mas, na verdade, todo mundo gosta de fazer negócio com o Brasil. O Brasil é uma bandeira que não gera problema com os outros. Então, todas as portas são abertas para alguns povos do mundo. E o Brasil é um deles. Nós temos que saber usar isso muito bem. Então, a gente tem que cuidar muito bem da nossa diplomacia. A nossa diplomacia tem que ser muito cuidadosa, porque tudo que se fizer repercute sobre os negócios todos. Agora, eu quero juntar tudo isso com a fala anterior, porque daí para passar para o Vidonski, quando a gente falou, o produtor é empresário igual todo mundo. A Ivana Mendes, que é uma empresária da região Nordeste, mandou a seguinte pergunta que eu li agora aqui. Sendo questão de sobreviver, está ok ter prejuízo durante esse período? Essa pergunta é muito boa. Se uma empresa só é orientada a lucro no curto prazo, caramba, isso é muito arriscado. Eu não posso viver só de momentos bons. Toda empresa toma prejuízo em diversas épocas na sua vida. Então, existe uma distinção entre eu só jogo quando eu ganho ou eu estou jogando pela grande corrida. Me parece que nós estamos num grande jogo. Então, perder dinheiro, administrar o caixa para você sobreviver é sinal de sanidade. E eu acho que nós temos que aceitar. No mundo inteiro, tem pouca gente que não está perdendo dinheiro hoje. E você, Carlos? Jogo para você agora a bola. Ei, Carlos, fecha esse assunto aí que está na hora de a gente encerrar aqui. Senão pois é. Você bem rápido, né? Hoje, os instrumentos de financiamento do agronegócio eles já existem e já estão aí. São pouco utilizados? São mal utilizados? São. Não tem um respaldo jurídico e técnico? Não. São muitas CPRs de gaveta que existem. Daí, pela nova lei, a partir de janeiro, todas as CPRs deverão estar registradas numa entidade credenciada pelo Banco Central. Isso vai dar mais credibilidade para esse título, né? Porque nós já estamos falando, já estou pensando lá na CPR dolarizadas, tá, pessoal? Trazer já o dinheiro aqui para dentro, né? Que nem o Adriano falou, a taxa de juros vai continuar por aí, né? E vai continuar por aí por um bom tempo, lá fora. Aqui também acredito que a taxa de juros vai subir.
né? Só pegando o gancho aí, tem que pegar, porque você fala no IGPM que tem um componente dólar dentro dele, você que fez GV sabe muito bem disso, né? Então, você imagina a turma que está no aluguel, né? Que o aluguel é corrigido pelo IGPM. Então, já vai ser um estrago razoável ali. Bom, os títulos que a gente tem para tomar dinheiro, vou falar tomar dinheiro, né? Fazer um financiamento numa taxa razoável, né? Razoável, não é você que nem tomar um capital de giro no banco, né? Fazer um empréstimo, e que está dentro do nosso agro, seriam as CPRs, né? Que é onde você tem, você dá em troca, né? A CPR, eu falo sempre da CPR física, tá, pessoal? Não falo da CPR financeira, não. Porque a financeira também corre risco, né? Porque financeira, para mim, é o 10 com 12, né? Eu tomei 10, vou ter que pagar 12. Se o preço da commodity cair pela metade, você vai ter que dar o dobro de produto para fazer frente àqueles 12 que você tomou, 12 mil, 12 milhões, 120 mil. Então, a CPR é a moeda do produtor, como a gente criou ela lá, que eu estava na BMF ainda, né? Fui um dos participou da criação dessa CPR. Então, o que é que ele tem que fazer? A minha moeda é saca. Então, minha moeda é saca, então vou falar uma CPR física, onde eu vou dar em troca saca. Houve mesmo problema, que nem vai haver que o Carlão pôs, de empossamento das CPRs agora, né? Porque não podia dar baixa na CPR, não podia fazer a rolagem da CPR. Houve. Mas isso aí vai ser solucionado. E o outro instrumento que eu acho também interessante, mas a taxa de juros não é a mesma, que seriam os CRAs, né? Os títulos de maior longo prazo, mas também já poderiam ser emitidos aí em dólar, né? Então você pode tomar um dinheiro mais barato lá fora, ou já fazer uma parceria com uma trade que vai levar, que está dentro, querendo esse CRA, mas também já dá para fazer. Eu já vou pensar numa elaboração de uma operação, onde você já podia estar fechando todo, fazer uma estruturada com eles, né? Uma operação estruturada financeira. Então, são títulos que estão dentro do agronegócio. Não precisa ninguém criar, ela já existe, né? E com a facilidade de ser emitida digital, então você diminui o tempo de 40, 50 dias para 10, 12 dias, maravilha. Então você consegue um financiamento mais rápido, a agroquímica vai gostar, né? Vai gostar porque ela vai vender aquele produto mais rapidamente que o seu concorrente, que é isso que eu sempre falo, né? Vai liberar os recursos ou os insumos, e ela pode também estar junto com o mercado financeiro já descontando aquele título para uma trade, né? Uma instituição financeira que entraria no meio da operação. Então são títulos assim que são pouco utilizados ou são muito utilizados, entre aspas, mas de uma precariedade naqueles títulos de gaveta que hoje representam um número bastante expressivo. Okay? Acho que é isso aí. Bom, maravilha. Carlão, deixa eu falar um negócio. Senão eu não vou aguentar. Fala. Eu quero juntar aqui umas coisinhas, que bateram duas perguntas aqui e são temas críticos. Se o pessoal der uma minutinhos, eu acho que vale, tá? Ó, um grande amigo meu de Catalão, produtor do agronegócio, porte médio. Ele não é gigante, ele não é pequeno, tá? Ele me escreveu assim no WhatsApp. Adriano, ele participa de todos os encontros. A gente falou no dos passados sobre a questão de e-commerce, digitalização da operação comercial. Adriano, e ele sempre gosta de me desafiar, por isso que ele me mandou isso. E-commerce é a realidade, Adriano, mas formatar no setor de defensivos demandará mais maturidade. A Agrodefesa em Goiás acabou de soltar normativas de receituário agronômico que mesmo a distribuição com estrutura física poderá não conseguir adequar-se a esta mordaça. O que eu quero dizer para vocês? Ele me mandou isso porque já deve fazer 3 anos que eu estou falando. Vai para o digital, que vai ter receituário digital. Ano passado, eu provoquei todo mundo com a seguinte coisa. Se a Amazon já consegue vender nos Estados Unidos com receituário digital para o agronegócio, falta 2 palitos para dar certo no Brasil. A gente está no meio da hecatombe. Vai ter. E eu quero dar um exemplo em paralelo. Que eu estava dando a minha última aula no Brasil, foi 2 meses atrás, estava lá na fundação, e tinham
eu acho que eram 2 ou 3 presidentes de hospital que estavam mais ativos numa discussão, só tinha presidente de hospital, e um dos caras virou e falou o seguinte: essa história de telemedicina no Brasil nunca vai acontecer. Atenção, 60 dias atrás, nunca vai acontecer. Qual é a palavra mais falada hoje em saúde no Brasil? Telemedicina. E a regulamentação se quebra. Regulamentação existe para ser quebrada. É assim que funciona. Não podia Uber, tem Uber. Não podia telemedicina, vai ter telemedicina. Não podia vender com receituário digital, vai ter tudo com receituário digital. Eu só não sei dizer o dia. A gente tem que acreditar nisso. E isso, eu quero conectar com uma questão que o Rafael colocou. Temos que pivotar o agro na visão das startups. Será que não é o momento? Isso é novo para nós que estamos acima de 50, uma boa discussão. Rafael, é isso. Tem que pivotar. Mas não é só você, é qualquer pessoa. Eu e o Carlão fazemos todo dia uma terapia quando termina aqui, porque nós estamos nos reinventando também. O Vidonsky também está se reinventando. O Vidonsky está sofrendo comigo, porque nós estamos colocando um curso dele na plataforma do Invent. Tem que se reinventar. Não existe nenhum negócio mais, nenhum negócio existente. É isso que não tenha que passar por uma transformação agora. Isso não é exclusivo do setor A. Tem que comprar até luminária, não é? Então, é um raciocínio poderoso de que é mais fácil todo mundo aceitar que tem que renascer e pronto. Porque quando você aceita é mais fácil fazer a mudança do que resistir. Desculpa, Carlão, que eu furei aqui. Maravilha. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, eu quero mandar um abraço, que tem muito amigo meu hoje aqui, viu, Adriano? Ó, o Fábio Melo, lá de Cuiabá, o Fábio Melo é um super advogado lá em Cuiabá, o Fábio é um grande produtor também, produtor de Cenepol, enfim, e ele está dizendo aqui o seguinte, olha, que baita debate, hein? Ele falou, show de bola, bate-papo maravilhoso, obrigado pela audiência. Estou vendo aqui minha querida Eliane Massari, estou vendo aqui o Ivanir, está cheio de gente aí. Não vou começar a falar, senão vou esquecer um monte de gente. Ó, Adriano, show, hein? Conversa durou, hein, Adriano? Ó, muito bom. Vocês estouraram todos os limites, entendeu? Mas foi uma boa causa. Então, eu queria agradecer o Carlos Vidonsky pela presença aqui, pela disposição de estar nesse debate conosco. Agradecer o Adriano Amorim por ele ter pensado nessa websérie e ter me convidado para fazer. Que tem gente perguntando, tem gente dizendo aqui, ó, tem um aqui que escreveu o seguinte, ó, tem live com o Fala Carlão e live sem o Fala Carlão, viu? Ih, acabei de ganhar uma bronca aqui. Tenho que responder uma. A Paula Tel mandou uma bronca, Carlão. Manda aí. Vocês não responderam minha pergunta. Paula, vamos lá. Essa eu vou jogar para o Vidonsky. Ela colocou assim, ó. O Dagoberto comentou numa live anterior que o agro não é tão tech, sendo assim ele é só pop. Quando ele vai ser agro é vida? Como estratégia de marketing. O que você acha? Bom, eu já não gosto desse slogan, agro é tech, agro é pop, não tem nada a ver disso. O agro é o agro, né? O agro bom, você sabe disso, eu sou oriundo do mercado financeiro, sou engenheiro e oriundo do mercado financeiro. Desde que me formei, fui para o mercado financeiro. Trabalhei no Open, na Bolsa, Bovespa, trabalhei em commodities, em trade e por aí vai. Aí acabei até chegando na Bolsa, né? Pra você ter uma ideia. E chegando na Bolsa, o desafio foi tocar o agro da Bolsa, né? Então, esse negócio de agro é pop, agro, sei lá, eu não sei quem inventou esse negócio. O agro aí vou lá, né? Voltar de novo. O agro é como qualquer empresa que a gente tem, uma indústria, uma empresa normal, que nem a do irmão do Carlão, onde tem que preservar, nessa época agora, reforço, o caixa, né? Não tem nada de pop aí, né? A coisa é séria, nós estamos virando, né? Nós não estamos lá para aparecer como é que é aquela S10 que fica no agropop, não é nada disso, não, nós estamos trabalhando
arduamente, você vê, a tecnologia chegou, né, no nosso agro, mas aí, agora me lembrei de uma coisa que sempre eu ponho nas minhas aulas e na largada eu sempre coloquei, inclusive nessa que nós estamos fazendo. É o seguinte, da porteira para dentro, né, Adriano e Carlão, eu dou nota 10 para o nosso agro. Agora, da porteira para fora, com mais que eu trabalhei nele, já fazem anos e anos, você sabe disso, eu ainda dou nota 7. Nós não sabemos comercializar o nosso produto. Você chega quando você vai para o interior e fala, eu vendo a tanto, você não vende nada. Você tem que aprender a fazer a conta. Ah, mas eu vendo soja lá. Não, você não vende soja, você comercializa a soja. Quando você vai pegar a referência no mercado de Chicago, trazer ela aqui para o mercado de Paranaguá, tirar o frete, né? E aqui minha soja vale tanto. Se ele não te pagar, você vai na bolsa e vende na bolsa. Ponto. É isso que vale. Então, de POP, não tem nada. Tem que ter uma gestão empresarial. É isso que eu acho. Muito bom. Gente, é o seguinte, tem que ter gestão empresarial. Aliás, você falou lá, tem que saber de custo, tem que preservar o caixa, tem que... Tudo isso, a conclusão que eu chego é o seguinte, tem que ter tudo isso todo o tempo. A única coisa que o coronavírus trouxe para nós é lembrar que a gente tem que ser eficiente todo o tempo. Então, é o que o Adriano falou. Quem é que fez a digitalização do seu negócio? Como é que é aquela pergunta que você fez lá, Adriano? Repete ela aí. Me lembra que eu estou perdido aqui, não lembro dessa. É o seguinte, o Adriano fez uma brincadeira. Uma brincadeira e ele perguntava quem é que fez mais pela digitalização do seu negócio nos últimos anos? Agora você lembrou dessa? O dono da empresa, o cara de TI, de tecnologia, ou o coronavírus? A resposta foi o coronavírus. A resposta é o seguinte, é 100% que foi o coronavírus, viu, Adriano? Show de bola, Adriano. O que vai acontecer? O negócio é o seguinte, se fala Carlão, a gente já vai encerrando aqui, mas antes de encerrar, vou pedir para o Adriano o seguinte, Carlos, obrigado pela sua presença. Adriano, fala o que vai acontecer amanhã, depois, aí, rapidão. Vamos rápido. Todo mundo vai receber um e-mail amanhã com um resumo dessa conversa. Para esse grupo, amanhã vai ter um webinar interessante sobre preços e impostos. Uhum. Quarta-feira, nós vamos ter um super webinar sobre marketing e marcas. Então, para quem quer entender melhor esse debate do POP, do Vida, o que é marketing, o que é marketing para a empresa, o que é marketing setorial e como é que eu alavanco esse negócio, quarta-feira eu convidei o Marcelo Bicudo, no meu entendimento é o cara que mais entende disso aí no Brasil, para ter uma conversa franca sobre esse assunto. Maravilha! Então é isso aí, gente. Esse Fala Carlão nós vamos ter que encerrar. Está cheio de mensagem aqui, gente mandando que o debate foi rico, que o debate foi maravilhoso. Está aqui, ó, minha querida, a Eliane Massara, que mora no meu coração, ela falou, ó, debate riquíssimo e de muita reflexão. E eu acho que esse é o objetivo desse debate, realmente deixar que todo mundo faça agora uma reflexão, mas mais do que reflexão, eu vou falar para vocês uma coisa que é super importante, viu, gente? E olha, é um conselho de quem perdeu 70 quilos sem bariátrica. Muito mais. É importante realmente decisão, decidir, é importante planejar, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Sem ação, nada acontece. Então, a hora é de ação, agir. Muito obrigado a cada um de vocês, um forte abraço. E, olha, não esquece, fique ligado aí nessa websérie New Directions. E este Fala Carlão de hoje, completamente diferente. Este Fala Carlão vai ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado, Carlão. Valeu. Obrigado, pessoal.